A gente vai falar dos 4 grandes do Rio. Vamos começar falando do Fluminense. O Fluminense tem um jogo importante na quinta-feira na Bolívia contra o The Strongest. O Fluminense tem alguns desfalques, Alexander, Marcelo, Keno, jogadores que não vão atuar. E o Vitor Mendes, que está afastado por causa daquele problema das apostas. O Fluminense tem também alguns jogadores que podem ser poupados, como Ganso, Arias. É um jogo muito desgastante. O Fluminense vai ter um jogo difícil também contra o Corinthians no final de semana. E pode ser que o Diniz use mais a garotada para jogar nesse jogo. É um jogo que vai requerer dos jogadores muito vigor físico. E eu acho que a garotada seria uma boa para fazer esse jogo, né? É um jogo importante, claro, mas é quase certo que o Fluminense vai perder ponto lá. Então, era melhor botar a garotada mesclada aí com alguns jogadores titulares para poder fazer esse jogo, né? E poupar os jogadores para o jogo do Corinthians no domingo, que é muito importante pelo Brasileirão, né? E se o Fluminense ganhar, ele volta de novo ao topo, e se perder, ele já desce mais um pouquinho os degraus. Então, é um jogo importante que o Fluminense precisa vencer o Corinthians, tá? Alguns fatores dessa queda do Fluminense são jogadores com excesso de jogos, jogadores desgastados, desfalques por lesão, poucas opções no banco de reserva e falta de variações táticas. Às vezes o Diniz não tem uma variação tática, principalmente quando os times já sabem como ele joga e marcam a saída de bola do Fluminense. O jogo do Flu é quinta-feira às 19 horas na Bolívia. Vamos falar do Flamengo, gente? O Flamengo tem um jogo importante na quarta-feira contra o Nublense, no Chile, às 21h30. Alguns jogadores voltam ao time, como por exemplo o Arrascaeta e o Léo Pereira, vão jogar. E Everton Ribeiro não joga, o jogador sentiu o tornozelo e ficará mais ou menos 10 dias longe dos gramados. Flamengo tentando já, conseguindo algumas contratações, como por exemplo o goleiro Rossi e do Luiz Araújo, atacante. Esses dois já estão fechados e o Flamengo quer mais 4 reforços. Está sondando alguns jogadores, entre eles De La Cruz, do River Plate, Pablo Roberto, volante do Vila Nova, e Hércules, volante do Fortaleza. Tá? Vamos falar do Vasco, gente. Vasco fechou com o primeiro reforço para o meio do ano. Trata-se do atacante Serginho, que joga na Turquia, tem 28 anos e chegará sem custo para o clube. Outro que o clube está tentando fechar é o Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras. Atualmente o Bruno Henrique está na Arábia, no Al Ittihad. Tá? Também poderá chegar sem custos. Pedro Raul, atacante, não atuará contra o Fortaleza no final de semana e levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Próximo jogo do Vasco é contra o Fortaleza, sábado às 16 horas, tá, galera? Vamos falar do Botafogo? Botafogo encara o César Valejo no Peru pela Sul-Americana nessa quinta-feira às 9 horas da noite. O clube vai... Adrielson está tendo propostas para sair do Botafogo, mas o John Textor não vai negociar o jogador antes do final do ano. Então o jogador continua no fogão. O Luiz Castro deve fazer um rodízio, vai continuar o rodízio no próximo jogo contra o César Valejo. Deve escalar alguns jogadores reservas para poupar alguns titulares. E Tiquinho Soares não joga no final de semana pelo Brasileirão. Tá? Ele recebeu o 3º cartão amarelo, estará fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então ele deve atuar agora no Chile, já que ele não vai jogar no domingo. Tá? Por hoje é só, galera. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like. E amanhã a gente vai trazer mais vídeos comentando sobre os 4 times do Rio. Um abraço a todos, uma boa noite. Até amanhã, galera.